Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos entrando. Vamos liberar aqui todo mundo para começar. Eu ainda não consegui achar a fórmula mágica para quem estava aqui na última Masterclass de tirar o som da notificação. Então, já adianto que desculpa se alguém souber, pode me contar como é também, por favor. Mas começando aqui a nossa segunda Master, algumas pessoas eu já vi que estavam na outra, mas para quem não estava, muito prazer. Eu sou a Laura, muito prazer, estou aqui representando a Cineforma. Essas Masterclass fazem parte, né, de uma junção de eventos, então tem o Latam Content Meeting, que a Camila também está aqui representando. O Latam foi um evento que aconteceu esse ano a primeira vez no Rio, de obras de não ficção, com coprodução Latinoamérica, então foi bem legal o evento, foi muito importante, eu acho que assim, é bom para deixar no radar de quem quiser, né, ano que vem, já ficar de olho. Tem a junção com a Grifa Filmes, que é a produtora que também estava por trás do Latam, e da Cineforma, que é uma plataforma de cursos online voltados à produção e pensar o mercado como realmente negócio, né? Essa é a nossa ideia. As nossas aulas na Cineforma são todas online ao vivo, então, a nossa ideia é sempre ampliar barreiras, a gente sair do eixo Rio-São Paulo, por isso que é online, e ao vivo para a gente tentar essa troca que a gente está tendo com vocês na Master, realmente de dinâmicas, de conversas e tudo mais. E hoje a nossa segunda Master vai ser com a Eva, que é uma pessoa incrível, eu sempre falo que eu tenho um carinho muito grande pela Eva, porque a Eva foi minha professora na pós-graduação, então ter ela no time hoje em dia da Cineforma é uma honra, é como se eu tivesse alcançado aí um patamar maior. E a Eva tem um currículo que eu não preciso nem ficar elogiando tanto, porque já fala por si só, uma baita experiência com a Ancine e tudo mais, e ela realmente a gente brinca que é o manual das leis, é a Eva, e hoje ela vai fazer essa master, que inclusive tem o curso completo dela na Cineforma, que aí já é um curso com 8 horas de duração, né? E aí ela também pode explicar um pouquinho, mas eu já falei muito, então eu vou deixar. Antes um aviso, eu vou pôr a lista de presença no chat, igual a gente fez na primeira master. A lista de presença, todo mundo que preencher, que garante o certificado, tá? Então, por favor, não esqueçam. Eu vou acabar lembrando durante a chamada, depois eu faço outros avisos, mas para não alongar muito, eu já vou passar a palavra para a Eva para a gente começar. Então é isso, gente. Aproveitem muito a segunda Master, espero que gostem. E agora é com a Eva. Olá, pessoal, boa noite. Agradeço demais aqui a coordenação da Latam Content Meeting e também a coordenação do Cineforma, que está aqui personificada na pessoa da Laura, que eu também tenho um carinho muito grande, foi minha ex-aluna na pós, e a gente vê, né, que muitas vezes os ex-alunos viram mestres, né, e ela virou. Então, isso é muito bacana. Quero agradecer também aqui, né, a toda a equipe, a Alessandra, né, que também está aqui, né, pela Latam Content Meeting, e a toda a equipe, né, da Latam, que, enfim, possibilitou que eu desse essa masterclass juntamente, claro, com o Cineform. Agradeço também a vocês, né, que sem vocês não existe iniciativa nenhuma, né, então a gente precisa do receptor, né, dos alunos, alunas, alunes, para a gente poder, enfim, estar integrado aí nesse macrosistema do audiovisual, que é o que a gente vai ver hoje. Eu vou falar do meu currículo muito rapidamente, que eu acho importante, eu vou colocar alguns slides aqui, né, depois eu não sei se a Laura passa isso para vocês, tem toda a autorização, viu, Laura? Passo Mas sim. para os inscritos, né, que compareceram, como a Laura falou, né, hoje vai ser só uma masterclass, né, espero que vocês gostem. A gente tem 40 minutos de explanação teórica aqui, 40 minutos, né, então vai ser assim bem macro, tá, gente? Bem macro, a gente não vai se aprofundar em temas, porque, enfim, o curso mesmo, né, tem 8 horas, né, então aí sim a gente consegue aprofundar a lei, né, etc. Hoje eu vou dar uma pincelada, né? Eu vou mostrar em linhas gerais como é que funciona o financiamento do nosso mercado, focando sempre no ambiente público, né? No financiamento governamental. Este é o foco aqui da Master e também, né, das minhas aulas.
As minhas aulas vão transitar nesse assunto, né, gente, de financiamento, por meio de leis de incentivo, por meio de editais, tá? Esse é o foco das minhas 8 horas de aulas na plataforma do Cineforma, e aqui eu vou fazer um grande pupurri, né, desses temas, tá? Então, eu vou colocar aqui, Laura e turma, o slide, né, para a gente seguir, né, um enredo, né? É sempre bom ter um enredo aqui a seguir. Estão vendo aqui, pessoal, os slides? Sim? Sim. Sim? Ótimo, ótimo. Então, eu vou falar um pouco do meu currículo, né? Acho importante vocês conhecerem quem é o emissor dessa aula, porque, enfim, né, o processo de comunicação se dá também entendendo um pouco da trajetória de quem dá a Masterclass, né? Tenho formação, né, sou bacharel em comunicação social na Unesp e tenho especialização em produção executiva, com foco em cinema e televisão pela FGV e também em administração e marketing pelo Mackenzie. Eu atuo 24 anos no mercado cultural, sempre com ênfase no audiovisual, embora também percorra outros setores da cultura brasileira, né? Também faço projetos para teatro, de humanidades, né? Literatura, música, né? Mas o meu foco mesmo, né? 98% do meu trabalho é voltado para o audiovisual. Eu trabalhei, né, na Ancine, no início do processo da Ancine, né? Para vocês terem uma ideia, a Ancine foi criada em 2001, e eu comecei a trabalhar na Ancine em 2002, né? No início do processo mesmo. Então, praticamente, logo depois da criação da medida provisória 2228, em 2001, eu entrei, né, e a gente começou a trabalhar, né, no meu caso, com análise de projetos para aprovação nas leis de incentivo. E também participei de algumas comissões de editais lá, Nancy. Também, nessa época, eu fiz um estágio, vamos chamar assim, no Ministério da Cultura, percorrendo todas as áreas, desde registro de empresa até prestação de contas. Tenho experiência também no ambiente público aqui em São Paulo, na Secretaria Municipal de Cultura, que também, né, na gestão que eu trabalhava, né, com projetos inscritos em editais, por meio do terceiro setor, né, FNC, Fundo Nacional de Cultura, e assim vai. Fui coordenadora de coprodução e políticas públicas na TV Cultura, num determinado período, e lá a gente também fazia essa intersecção com a produção independente, né? A TV com a produção independente. Fui assessora de projetos incentivados da Fundação Bienal de São Paulo, lá tratando também de fazer a gestão dos projetos de bienais de arte na Rouanet. E do fundo setorial eu fui também parecerista durante um período, e consultora hoje, eu trabalho com consultoria hoje em inúmeras produtoras, com foco no audiovisual, como eu falei, e também no universo acadêmico, eu dou aula nas pós de roteiro, gestão cultural, direção de arte, fotografia, arte e mídias digitais do Senai, entre outras oficinas que eu não coloquei aqui. Então, vamos entender hoje, gente, de forma bem macro, como eu falei, como é que funciona o nosso mercado, né, audiovisual no Brasil. Então, gente, nós trabalhamos, assim como nos outros setores da cultura, com a venda de direitos, né? Com a venda das nossas propriedades intelectuais, né? Que são as nossas séries, nossos filmes, nossos curtas e assim vai, né? Os diversos formatos de produções audiovisuais que a gente tem hoje. E tudo parte, pessoal, de uma ideia. Então, eu tenho uma ideia, estou aqui com uma ideia de fazer um longa-metragem, por exemplo, né, sobre a vida e obra do compositor, arranjador e musicista Pixinguinha, por exemplo. Iguais à minha ideia, muita gente aí, iguais a essa ideia, muita gente aí pode ter tido também, que da turma ou de outros, enfim, de outras diversas localidades, né, do nosso Brasil e até do mundo. Então, ideias todos têm. Mas a partir do momento que eu tenho uma ideia, eu tenho, no nosso mercado audiovisual, né, que tangibilizá-la ou por meio da contratação de um terceiro, numa produção autoral. Então, eu tenho que tangibilizar essa ideia numa produção autoral, seja ela um argumento, uma escaleta de roteiro documental, no caso dessa ideia que eu tive, ou se fosse um projeto de ficção, um roteiro. E aí, a partir da tangibilização dessa ideia num instrumento autoral, vou fazer, obviamente, o registro desses instrumentos, ou quem, né, detiver os direitos autorais, na Biblioteca Nacional, na Fundação Biblioteca Nacional. Sempre importante, gente, fazer esse registro,
antes de sair a campo com os projetos, com essas peças autorais, que, a partir do momento que você faz o registro na FBN, né, na Fundação Biblioteca Nacional, essas peças autorais sofrem uma espécie de Big Bang, né, isso é eu que denomino, eu que criei esse termo para isso, né, sofre uma explosão e se transforma em um projeto que é algo muito maior que uma produção autoral, somente. Um projeto, ele envolve também essas produções autorais, né? Escaleta de roteiro documental, argumento, né? Sinopse, ou um roteiro ficcional, enfim, ou um roteiro de uma peça de animação, storyboard, sei lá o que for, seja lá o que for. Então, essa produção autoral, ela sofre uma explosão e ela vai se multiplicar em diversos outros documentos decorrentes dessa produção autoral, que podem ser justificativas, apresentação do projeto, objetivos, público-alvo, plano de divulgação, etapas de trabalho, orçamento, cronograma, ficha técnica, todas essas produções, elas são decorrentes daquela peça original que eu criei, né, autoral. Então, eu crio aí, com isso, gente, o que a gente chama de projeto, né? O projeto, ele acontece num determinado período, por uma equipe X, com um investimento ali de recursos. Acho que tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Então, esse projeto, gente, esse grande projeto, ele precisa de um financiamento, que é o que a gente vai falar aqui um pouco, né, de forma bem macro, como eu falei hoje. Então, esse financiamento, ele é condição sine qua non para que esse projeto saia do papel, né? Esse projeto que sofreu aquela grande explosão, aquele Big Bang da produção autoral, ele precisa de uma injeção de recursos para sair do papel. E, a partir do momento que eu tenho esses recursos, é que eu vou fazer a gestão desse projeto, né? Eu vou gerir o orçamento, eu vou gerir a minha equipe, né? Eu vou ter uma equipe para fazer tudo isso, um controller, né? Um produtor executivo, um produtor que é o grande producer, né? Master de tudo isso, né? Entre outras equipes. Tá? Então, eu vou ter que fazer essa gestão do projeto dentro das instruções normativas, né, das resoluções, de cada mecanismo de incentivo que, eventualmente, eu tenha aprovado esse projeto. Se for também um projeto só com dinheiro não incentivado, ele também precisa de uma gestão. Claro que aí é muito mais simplificada, mas também sempre precisa de uma gestão para que esse projeto, ao final, gente, se transforme numa produção intelectual, que é o que a gente vê aqui, né, no finalzinho do processo, e essa cadeia se retroalimenta com muitos outros projetos, né? O ideal é que se tenha mais de um projeto para você poder, enquanto um, de repente, está na etapa de desenvolvimento de pré, o outro já está na etapa de pós, está terminando, e aí tem um outro que eu vou sair a campo também para captar, enfim, é importante ter, claro que isso, né, envolve um caminhar, né, de experiência, mas é muito importante ter mais de um projeto para que você tenha um fluxo de caixa suficiente para viver, né, do audiovisual, no caso, que é a pauta aqui, né, do audiovisual. Então, eu só consigo ter vida nesse setor se eu tiver mais de um projeto, né, para eu poder pagar tudo que eu preciso pagar e arcar com os custos de ter uma empresa produtora, de ter uma equipe, enfim, tudo que, né, a gente tem que carregar quando tem uma empresa. Como é que funciona, né, o fomento indireto, que a gente também, né, vai ver bem de forma bem minuciosa nas aulas, né, da plataforma do Cineforma. O tripé de funcionamento do incentivo fiscal, pessoal, funciona, né, quando a União, nas suas 3 esferas, tanto a federal, estadual quanto a municipal, abre mão de parte dos seus recursos, delegando a pessoas jurídicas e, em alguns casos, também a pessoas físicas, a oportunidade de colocar o dinheiro público de isenção, né, de impostos em projetos culturais. Então, tem sempre, quem não entende do assunto, né, quem é leigo, ver, né, de repente, lá, patrocínio X, né, e tem lá o loginho da Rouanet ou da Ancine, enfim.
muitas vezes não sabe que o dinheiro é público, né? Acha que o dinheiro é daquela empresa. E não, né? A não ser que também, claro, a empresa coloque, né, dinheiro privado dela, enfim. Quando tem só o loginho lá do governo, né? Via de regra, a empresa colocou somente dinheiro público, né? Então, o tripé do incentivo fiscal é esse, é quando a União abre mão de parte dos seus recursos, de tributos, impostos, né? Para que pessoas jurídicas e físicas escolham, né, os projetos que elas acham mais interessantes para colocar, enfim, a marca delas, o nome delas, e assim vai. E assim a gente tem, né, o tripé do incentivo fiscal em pé. Né? Há muito tempo no Brasil, a nossa primeira lei de incentivo foi a Lei Sarney, que caiu quando o Collor de Mello assumiu e quando ele cortou a maior parte das instituições culturais no país, ele também cortou a Lei Sarney, e que logo depois, né, ainda no governo Collor, né, paradoxalmente, foi criada uma lei, que é a Lei Rouanet, que existe até hoje, né, que é um grande guarda-chuva de incentivo do setor cultural, sem dúvida nenhuma. Então, a gente vai abarcar aqui de maneira muito macro, como eu disse, mas a gente vai mostrar, né, uma pincelada do que nós temos. Então, a gente tem aqui algumas formas de aporte de recurso, pessoal, caso do fomento indireto. Por que chama fomento indireto? Porque o fomento, ele tem que ser, vamos falar assim de forma mais coloquial, né? Ele tem que ser buscado pelo proponente. Proponente é quem propõe o projeto. Então, eu escrevo, por exemplo, um projeto na Ancine, aprovo, por exemplo, nos artigos 1º e 3º da Lei do Audiovisual, por exemplo, né? Eu aprovei o projeto lá, e eu tenho lá o aval da Ancine para captar os recursos. Quer dizer, não é que eu aprovei o projeto e que o dinheiro vem para a conta. Não, o governo, né, neste tripé que eu mostrei aqui, ele dá a oportunidade para que pessoas jurídicas e físicas escolham os projetos culturais, né, nos quais eles querem colocar o recurso. Esse é o tripé do incentivo fiscal. Então, o governo dá a chancela para você captar, mas você que tem que buscar o recurso em empresas de lucro real, em distribuidoras, em canais de TV, e até mesmo de pessoas físicas, a depender do caso. Então, não é que o dinheiro, a partir do momento que o projeto é aprovado, que ele está na sua conta, né? Diferente do fomento direto, que a gente vai ver logo mais. Mas vamos continuar aqui no fomento indireto, para não haver confusão. A gente tem algumas formas de fomento indireto. A gente tem o investimento, né? Alguns mecanismos de incentivo fazem parte, né, deste investimento, que, além do abatimento fiscal, que as esferas dão, né, tanto federal, estadual e municipal, concede, caso o seu projeto esteja aprovado em uma ou mais dessas esferas. Então, além do abatimento fiscal, o investidor pode, eu disse pode, né, ter direito no patrimônio, né, na sua propriedade intelectual, ou ele pode ser teu sócio, né, nesse caso, se ele tiver direitos patrimoniais, e ele também, né, ele pode ter direitos de comercialização. Em alguns casos, ele é coprodutor. Então, alguns mecanismos de incentivo, gente, como os artigos 1º, 3º, 3º-A e artigo 39, são mecanismos de investimento, né? Cada um com a sua particularidade, né? Óbvio que a gente não vai conseguir ver aqui nesses poucos minutos tudo, mas eu vou falar de uma maneira muito macro. Então, investimento, além do abatimento fiscal, muitas vezes o investidor pode ter participação no patrimônio, né? Quer dizer, ser seu sócio, e em outros casos também ele pode ter, e também, né, pode ter direitos de comercialização, ter direitos nas receitas da tua obra. No caso do patrocínio, né, a gente conhece bem o mecenato, né, muitas vezes da Rouanet, que a gente conhece tão bem. Além do abatimento fiscal, que é permitido no fomento direto, a empresa patrocinadora pode trabalhar, né, o seu marketing institucional, pode fazer ações negociais, muitas vezes no local ali de realização do projeto, né, ela vai trabalhar a imagem dela por meio daquele patrocínio que ela realizou. Aqui ela não é nem tua sócia e nem tem direitos na propriedade. Ela simplesmente
ela tem um abatimento fiscal e trabalha o retorno de marketing, né? O marketing institucional dela, colocando o nome dela nos créditos iniciais, créditos finais, enfim, a depender das contrapartidas que você vai oferecer para essa empresa, ela vai colocar o nome dela ali e vai trabalhar o marketing dela nessa ação. A doação, né, gente? A doação é só o abatimento fiscal, é um tipo de fomento indireto presente só na Lei Rouanet, somente na Lei Rouanet, e aqui também é vedado, né, a publicidade paga, tá? Aqui na doação. Então, é só o contribuinte doador, ele tem aqui o benefício somente, né, do abatimento fiscal, mas é um mecanismo exclusivo da Rouanet. Então, a gente parte aqui, gente, do investimento, do patrocínio e da doação, né, que são fomentos indiretos, tá? Como eu expliquei. E a gente parte agora por o fomento direto, tá? O que é o fomento direto? O fomento direto, gente, o próprio nome diz, né? O fomento vai diretamente do ente que realizou aquele edital, aquele concurso, aquele prêmio, enfim, programas que são considerados prioritários, né, pelo poder público ou empresas privadas e públicas, e esses recursos, né, são canalizados por meio dessas seleções, e os ganhadores, né, os selecionados, eles recebem o recurso para realizar o projeto deles, no caso, né? Os selecionados realizam o projeto com o resultado desses concursos, prêmios, editais. Muitas vezes o projeto dá para fazer, né, só com dinheiro de um edital ou de um concurso, outras vezes não, é necessário captação adicional, projetos mais caros, né, com valor mais elevado, não é possível fazer só com dinheiro, muitas vezes, né, de um edital só. Então, essas formas, né, de fomento direto são muito importantes para alavancar os projetos, né? Sobretudo, gente, para quem está começando no setor, o fomento direto é uma ferramenta assim, que não pode ser não utilizada. Mesmo para quem não está começando, utiliza, né? Porque participar desses editais, desses programas, desses concursos é fundamental. Mas para quem está começando, como o processo de captação de fomento indireto muitas vezes é muito penoso, necessita, né, de um networking mais estruturado, né, coisa que uma produtora iniciante muitas vezes não tem, né, não tem um agente de captação para fazer, muitas vezes, essa captação, né, do fomento indireto. Então, participar aqui do fomento direto é uma grande oportunidade e também um grande desafio, porque nós temos muita concorrência. E é aí que a gente aprofunda nas aulas, né, técnicas para tentar melhorar o projeto, para ter mais chances de ser selecionado no fomento direto. Só para dar um exemplo, o último edital da TV Brasil, né, teve 1,6 mil participantes. É muita gente assim, empresas do Brasil inteiro. Os editais do Fundo Setorial também agregam aí centenas de participantes, às vezes milhares, a depender da linha. Então, assim, é muita gente. Os editais do PROAC, agora PROAC PNAB, né? PROAC Edital e Programa Nacional Aldir Blanc, também nas últimas seleções teve um número recorde de participantes, recorde. Então, os projetos têm que estar muito bem desenvolvidos. Sabe aquele Big Bang que eu falei, né? Ali da produção autoral, né? Para a transformação efetiva num projeto com diversos tópicos, campos, executivos, técnicos e executivos, técnicos e autorais, né? Então, tudo isso precisa estar muito afinado e ser trabalhado com bastante antecedência, via de regra, né? Eu sempre falo que a antecedência é muito bom para você realizar, por exemplo, num projeto, boas pesquisas, né? Ter um conteúdo interessante, bem desenvolvido, ter parcerias firmadas, eventualmente já ter conseguido até, por que não, algum dinheiro captado extra quando entra no edital, né? O primeiro dinheiro é sempre muito valioso, gente. O primeiro dinheiro, quando chega no seu projeto, ele abre muitas portas. Então, é muito importante saber disso. Então, a dinâmica de funcionamento, pessoal, do financiamento à cultura, né, no Brasil, com aqui foco no audiovisual, eu coloquei aqui uma linha do tempo, né, para a gente, enfim, ter uma diretriz. Então, o produtor cultural, vocês vão apresentar seu projeto para aprovação
né, por exemplo, aqui focando no financiamento da cultura, né, de fomento indireto. Então, vocês vão submeter para aprovação na Ancine, né, Agência Nacional do Cinema, Ministério da Cultura, eu disse EOL, porque também você pode ter projetos tanto na Ancine quanto no Ministério da Cultura, e também esses projetos aprovados nas esferas estaduais e municipais. Aqui em São Paulo, a gente tem, na esfera estadual, o PROAC ICMS, né, que funciona desde 2006, é um mecanismo muito utilizado, que já há alguns anos tem um teto de 100 milhões ano a ser captado, que esse teto acaba, o governo estadual abre mais ou menos em março, abril, né, abril, maio, enfim, mais ou menos nesse período, a torneirinha dos 100 milhões, e geralmente esse dinheiro dura aí até setembro, outubro e acaba, porque são muitos projetos submetidos na esfera estadual, né? E se quando chega, atinge o teto de 100 milhões, a torneirinha fecha. Então, a gente tem aí o PROAC ICMS, e na esfera estadual aqui em São Paulo, a gente tem o PROMAC, cuja isenção é de ISS e IPTU. E o PROAC, perdão, né, não falei, a isenção é de ICMS. Então, pessoal, a gente tem, né, que submeter o projeto, no caso de fomento indireto, para aprovação nas diversas ou em uma esfera, pode ser em mais de uma ou somente em uma, a depender do perfil do teu projeto, de quanto que você quer captar, do seu DNA de captação, né? Quais os mecanismos que eu tenho mais chance de captar. Então, o projeto, ele pode obter a aprovação, né, dos órgãos em que eu apresentei, sejam eles federais, né, estaduais ou municipais, tá? Federais, por exemplo, Rouanet, Ancine, Ministério da Cultura, Ancine, estadual, né, que em São Paulo, a Secretaria de Cultura, né, Economia, Indústrias e Economia Criativa, e a municipal, que é a Secretaria Municipal de Cultura. Então, eu submeto o projeto em uma ou mais esferas, e depois, com a aprovação, eu vou sair a campo para captar os recursos, né, de patrocinadores, de doadores, de investidores, distribuidoras de filmes, TVs, etc. Então, é importante saber essa saga, né, para entender, né, que o fomento direto é uma estrada a ser percorrida que necessita, né, de um exercício de captação e venda do projeto, né, e inscrição também em editais, e aí a gente mescla fomento indireto com fomento direto. E isso é um eterno exercício. Muitas vezes, num projeto, a gente idealiza que vai fazer com os mecanismos A, B, C, e no final das contas, isso não acontece. E acontece que você ganha um edital, ou um ou mais editais, e acaba fazendo só com dinheiro, por exemplo, de fomento direto. Então, a gente tem no nosso mercado, pessoal, um popurrí, né, que nós vamos aprofundar nas aulas, de fontes de financiamento, para além dos incentivos fiscais. A gente tem fomento misto, que é o incentivo fiscal, por exemplo, mais orçamento de marketing, quer dizer, dinheiro público e dinheiro privado. Eu tenho o marketing, né, verba de marketing, então dinheiro privado de empresas, posso ter também, né? De repente, uma empresa quer fazer uma ação de product placement no meu filme, ela precisa colocar dinheiro privado, né? Muita gente acha que o incentivo fiscal dá direito à empresa ter como contrapartida product placement ou branded, algum tipo de branded content, o que seja. Não. O product placement ou merchandising discreto, você pode ter somente com dinheiro, se houver dinheiro privado na sua obra, né, na sua produção. Então, empréstimos, também a gente tem os empréstimos, né, bancários, investimentos públicos e privados. Então, a gente tem também, por exemplo, investimento aqui, fomento direto, que é o fundo setorial, tá? O fundo setorial não é mecanismo de incentivo, tá, gente? É uma ferramenta, né, que prevê o investimento de forma inteligente na cadeia do audiovisual, nos seus mais diversos elos, né, desde desenvolvimento até construção de sala de cinema, né, distribuição, produção. Então, o fundo setorial ele tem uma lógica reembolsável, que exige, né, o retorno para o investidor, que no caso é o fundo, com a comercialização da tua obra, com as vendas da tua obra.
Então, o fundo setorial, ele quebra a cadeia do não reembolsável, ele vem para provocar o produtor, né, a pensar no retorno comercial da tua obra. A gente também tem investidores privados, né, os maiores, óbvio, investidores privados são as marcas. A gente tem também fomento direto, que é o que eu acabei de falar há pouco, que são os editais públicos e privados, tá? Que a gente tem aí no nosso mercado, tantos, né? A gente vem passando, né, por do ano passado para cá, um momento privilegiado com muitos editais, né? Muitos editais abertos de fundo setorial, para o audiovisual, né? De fundo setorial, de canais de TV, né? Como esse da IBC, da esfera municipal, a SPCine aqui em São Paulo, abrindo muitos editais também. Na esfera estadual, né, também o PROAC PNAB, né, o PROAC Editais, que a gente conhece, né, de muitos anos, né, agora PROAC Editais mais Programa Nacional de Blanc, aumentando o investimento, né, e isso deve acontecer ainda nos próximos 4 anos. Então, assim, a gente tem uma injeção de recursos muito boa e muito particular no setor. Então, aqui, olha, gente, falando aqui de forma muito macro, né, de novo, né, porque a gente tem poucos minutos aqui. O fomento indireto, então, a gente tem a Lei do Audiovisual, né, que foi criada em 1993, nos seus artigos 1º e 3º, que são artigos de investimento, né? No caso do artigo 1º, a gente tem o funcionamento dele a partir do lançamento de cotas de comercialização no mercado de ações, tá? O artigo 1º da Lei do Audiovisual. Com isso, o contribuinte investidor, ele coloca recursos num determinado projeto por meio desse mecanismo ao adquirir um número de cotas X. Com isso, gente, a depender do número de cotas que ele obteve, ele tem a participação nos resultados, nas receitas, né, do teu filme, enfim, da tua série, podendo ter ali um percentual das receitas a depender de quantas cotas ele comprou, né? Então, ele não é dono da propriedade, mas ele tem participação nos resultados comerciais da tua obra. O artigo 1º-A da Lei do Audiovisual, ele foi criado bem depois, né, em 2006, e ele funciona na lógica do patrocínio, né? Então, aqui, o produtor tem que buscar empresas de lucro real, que podem colocar até 4% do teu IR, e do que ela colocar no teu projeto é 100% abatível, dedutível. E também aqui entram pessoas físicas, que podem colocar até 6% do seu imposto de renda, desde que elas tenham declaração completa de IR. O artigo 3º da Lei do Audiovisual é um artigo de coprodução, que decorrente, gente, dos créditos que as majors, né, via de regra, as grandes distribuidoras, têm quando elas comercializam filmes nas nossas salas de cinema. Então, quando elas vão fazer a remessa dos lucros da comercialização dos filmes, elas têm que pagar uma contribuição chamada Condecine. Então, caso o contribuinte, né, faça a opção pelo artigo 3º, ele pode colocar 70% do IR numa conta de recolhimento da Ancine e também, né, ela tem o abatimento do Condecine. Os 30% restantes do IR ele vai pagar para a Fazenda. Então, neste caso, do artigo 3º, é um artigo de coprodução, em que o coprodutor, via de regra, os grandes estúdios, né, as majors, mas que também pode ser distribuidoras brasileiras, vão colocar os recursos, né, no seu projeto e pode ter participação em até 49% da tua propriedade. Eles viram teus sócios, né? No artigo 39, gente, no artigo 3º-A, que é o último da Lei do Audiovisual, ele funciona de maneira muito similar ao artigo 3º, só que o contribuinte investidor aqui são os canais de TV paga e TV aberta, que, nesse caso, né, o legislador ele estendeu o benefício às remessas e aos créditos para o exterior relativos da aquisição de direitos de programação estrangeira nas televisões. Então, tanto as programadoras estrangeiras quanto os canais de TV aberta, ao fazer essa remessa dos lucros, podem ter uma procuração do contribuinte estrangeiro e utilizar o valor, né, aqui no caso, dos 25%, né, 70% dos 25% desse crédito, né, de pagamento das remessas em ativos em obras audiovisuais, né? Então, aqui,
gente, o legislador criou o artigo 3º A, como um mecanismo, né, para aproximar o circuito de radiodifusão de TV aberta e de TV paga da produção independente. O próximo tópico aqui, de forma muito rápida, o artigo 39, em que o legislador ele quis aproximar as programadoras internacionais, né, de TV da produção independente. Então, aqui, gente, no artigo 39, né, as programadoras, né, investem 3% da sua remessa de lucros para o exterior em decorrência da exploração das obras audiovisuais no sistema, né, de TV a cabo. Então, ao invés de pagar 11%, que é esse o valor do tributo, né, do Condecine, eles colocam 3% do valor, né, das remessas da comercialização das obras nos canais de TV, né, das programadoras estrangeiras, e esses 3% viram ativos dessas programadoras, né, em projetos audiovisuais. Aqui também é um mecanismo, assim como o 3º e 3º A, de coprodução. A Lei Rouanet, todo mundo, acho que já ouviu falar, né, não é um segredo, a Lei Rouanet, ela funciona para o audiovisual no sistema de patrocínio, né, ela fomenta o grande guarda-chuva da cultura brasileira, mas para o audiovisual ela é focada, sobretudo, em produção de curta e média-metragem e também na realização, né, de festivais nacionais de cinema brasileiro, tá? Preservação também e difusão do acervo audiovisual. Aqui também o contribuinte incentivador são empresas de lucro real que podem colocar o recurso, né, no projeto e ter o abatimento fiscal, desde que essa empresa, né, seja de lucro real. Tá? Aqui também o mesmo vale para a pessoa física. Ela tem que ter declaração completa de imposto de renda e enfim, o teto que ela pode colocar em projetos por meio da Lei Rouanet é de 6%, perdão, 6% para a pessoa física e 4% para a pessoa jurídica, na Lei Rouanet. Então, gente, os FUNCINES, né? Os FUNCINES é um mecanismo de incentivo também que surgiu com a Ancine e funciona numa lógica também, né, de investimento. Os fundos de financiamento, né, eles são conhecidos, os FUNCINES, como fundos de financiamento da indústria cinematográfica. Eles surgiram basicamente também com a criação da MP 2228, e esses fundos de investimento, gente, pela sua natureza, eles canalizam recursos administrados para projetos com um perfil mais comercial, porque eles buscam rentabilidade, né? Aqui o contribuinte investidor, ele busca rentabilidade porque ele vai participar, né, enfim, dos resultados comerciais do projeto. A diferença daqui para o artigo 1º é que o contribuinte aqui, investidor, ele vai investir numa carteira de projetos. Então, se um projeto não vai tão bem, outro vai, né, e assim vai. Já no caso do artigo 1º, o investimento é num único projeto. Aí o fomento direto, a gente partindo aqui para outra aba, aqui à direita, são os editais diversos que a gente tem, né, na esfera federal, no caso aqui, por exemplo, os editais da Ancine, né, que é o Fundo Setorial, só para citar um exemplo. Tem também os editais do Ministério da Cultura. Depois, na outra aba aqui da esquerda, nós temos as esferas municipal e estadual, que a gente tem o fomento indireto, que é, por exemplo, em São Paulo, o PROAC-CMS, que a dedução fiscal se dá no Imposto de Circulação em Mercadorias e Serviços, que é o ICMS, e na esfera municipal, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o PROMAC, cujos impostos, as deduções são de até 20% do IPTU e ISS a pagar, né, das empresas. E também nós temos editais na esfera tanto estadual, como eu já falei, quanto municipal. As coproduções, né, com empresas pares, né, com outras empresas produtoras, para agregar força, para vocês conseguirem, né, levantar projetos. O investimento privado, que eu já falei, né, o investimento privado, sobretudo os grandes investidores privados, as marcas. O licenciamento, em que um canal, por exemplo, ele adquire os direitos de exibição de um produto audiovisual já realizado, pronto. Então, aqui,
os direitos patrimoniais, né, de comercialização da obra são da empresa produtora, e pode ser também de uma distribuidora, que fará a ponte entre a produtora e o canal, por exemplo. Então, o licenciamento, né, é essa relação, né, de um canal ou a venda por meio de uma distribuidora, né, dos direitos de exibição de um produto cultural, audiovisual já realizado. O crédito, né, que a gente já falou há uns minutos atrás, né, por exemplo, crédito bancário, o crowdfunding, né, o crowdfunding é uma ferramenta que também existe, né, para a realização de projetos, via de regra, projetos mais baratos, né, mais baratos que é possível fazer naquele sistema que vocês conhecem bem de vaquinha virtual. A gente teve um projeto, depois vocês podem pesquisar, chamado Eu Maior, que fala, né, da autorrealização, né, ele tem uma pegada de você falar, né, da busca da felicidade, etc., chama Eu Maior, ele foi todo realizado com crowdfunding incentivado. Olha só, o produtor, ele idealizou, né, um crowdfunding incentivado. Vocês encontram isso no YouTube, mas eu coloco aqui também o link nos slides para depois vocês olharem. A gente também tem recursos de P&A, né, de Print Advertising, né, recursos que são colocados para comercialização e lançamento, aí sim, na etapa de comercialização de um projeto. As coproduções internacionais, né, que foram pauta do primeiro Masterclass que vocês tiveram aqui, que, né, enfim, tem como foco fazer coproduções com empresas estrangeiras para captar tanto cá quanto lá, né, e agregar forças para a realização de projetos, e as pré-vendas, para a gente finalizar aqui a minha explanação, que é uma etapa inicial, gente. No mercado audiovisual, a pré-venda ela pode ser entendida como uma etapa inicial de comercialização de um projeto antes da sua produção ou lançamento. Então, isso quando ainda o projeto está numa fase ainda embrionária, muitas vezes de desenvolvimento, né, ou em fase de planejamento, um canal, uma empresa estrangeira, né, via de regra os canais, né, tem interesse no seu filme, na sua série, e pré-compra. Então, a pré-venda, ela pode ser entendida, né, de uma forma de gerar interesse e segurança financeira para você. Né? Então, ela ajuda a viabilizar o projeto antes dele ser concluído, né? Antes dele iniciar a sua etapa de produção, ainda em fase inicial de desenvolvimento, criando essa base, né, de compradores ou de espectadores antecipados. Tá? Então, assim, gente, eu fiz aqui de uma forma muito macro e de uma forma muito rápida esse pupurri. Espero que tenha ficado minimamente claro, né, o que é uma coisa, o que é fomento direto, o que é fomento direto, indireto, um pouco das leis, né, e dos mecanismos diversos, tá? A gente espera que vocês tenham gostado. Agradeço muito a Camila, Latam Content Meeting, Grifa Filmes e Eva, obviamente, porque sem ela não teria acontecido nada disso. E vocês também de estarem aqui. Esperamos vocês na próxima semana. Muito obrigada, Eva, por todo o carinho e ensinamento de sempre. Eu que agradeço demais, espero que tenham gostado aqui dessa aulinha fest, né? Nem considero aula, considero um bate-papo com vocês, né? É um bate-papo na Masterclass, né? Então, espero que vocês tenham gostado e espero revê-los aí em outras oportunidades no nosso curso, enfim, né? Em outras oportunidades aí, para a gente aprofundar, tá bom? Com certeza. Gente, muito obrigada, uma ótima noite. A gente se vê aí semana que vem. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.